Graça e paz para o seu coração. Esta mensagem faz parte do culto de quarta-feira da Igreja Presbiteriana Rocha Eterna de Tatuí e vai também para os nossos amigos através do Facebook e também do YouTube. Nós vamos hoje para o Evangelho de Lucas. Vamos juntos, tome a sua Bíblia, vamos juntos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Falaremos hoje sobre a maior operação de resgate da história. Vamos ler a palavra de Deus então, Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua palavra neste momento. A maior operação de resgate da história. E nós podemos utilizar esta parábola contada por Jesus para falarmos sim desta operação de resgate. Por que o maior resgate? Por que a maior operação de resgate da história? Primeiro porque esse resgatador, ele percorreu a maior distância. Ele veio do céu, ele deixou a sua glória e veio até nós, e veio até a terra. Ele percorreu uma distância incalculável. Por que maior? Maior porque foi pago um preço incalculável para que nós fôssemos resgatados. Nós fomos resgatados através de um alto preço. O autor da vida deixou ser morto. Quanto vale o autor da vida? Ele deu a sua vida. O preço desse resgate é um preço incalculável. Maior operação de resgate da história, porque um número incalculável de pessoas tem sido resgatados através desta operação. E Jesus fala neste texto sobre a natureza desse resgate, a natureza da salvação. E para isso eu gostaria de considerar com você a natureza dessa multidão que seguia Jesus. A natureza da ovelha que faz parte da parábola contada por Jesus. E também a natureza do centro dessa parábola, que é o pastor. Em primeiro lugar, então, eu compartilho com você a natureza da multidão. Eu li o capítulo 15 e ele... o que precede o capítulo 15, no capítulo 14, no verso 25, o autor aqui do Evangelho, Lucas, ele não se contenta em dizer que uma multidão seguia Jesus, mas ele faz questão de relatar que uma grande multidão seguia Jesus. E dentre essa multidão, ele destaca alguns personagens. Ele nos fala dos publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos. Eles cobravam impostos
para Roma, eles ganhavam uma grande comissão do imposto arrecadado para Roma, para o Império Romano. Então, não é preciso dizer que os publicanos eles eram odiados pelos demais judeus. Eles nem podiam participar dos cultos no templo. Então, aqui estava Jesus pregando, e Jesus pregava a mensagem do arrependimento, e os publicanos, então, sentiam a necessidade de uma religião, eles sentiam a necessidade de ouvir algo acerca de Deus, e Jesus tinha uma mensagem que os publicanos necessitavam. Jesus pregava a mensagem do arrependimento, e publicanos foram salvos. Nós temos, por exemplo, Levi, era um coletor de impostos, mas ele se arrependeu, ele foi salvo pela graça do Senhor Jesus. Lucas destaca também que fazia parte dessa multidão pecadores. Eram pecadores, vamos dizer assim, de destaque naquela sociedade, por exemplo, prostitutas, que seguiam Jesus, que queriam ouvir a mensagem do arrependimento. Enfim, uma grande multidão se reunia para ouvir Jesus, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem de autoridade, porque Jesus ele era coerente com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele ensinava. Fazia parte dessa multidão também os fariseus e os escribas. Era o clero da época, eram os religiosos de plantão, aqueles homens duros, aqueles homens que colocavam fardos pesados sobre o povo, fardos que nem eles mesmos eram capazes de carregar, colocavam regras sobre regras, e Jesus então ele estava pregando a mensagem do arrependimento, e ele comprovava que ele era o Filho de Deus através das curas, através dos milagres. Então não havia dúvida de que Jesus era o Messias, e ele pregava uma reconciliação com Deus, e uma multidão então se reunia para ouvir a mensagem de Jesus. E o clero da época, os religiosos, eles estavam ali no meio para criticar Jesus, para criticar a mensagem de Jesus, dizendo que como que Jesus podia vir de Deus se ele andava junto com pecadores, com publicanos, ele até comia com publicanos. Estes homens eram movidos pela inveja, não estavam preocupados com o bem espiritual das pessoas, mas eles estavam ali porque eram vaidosos e eles estavam criando dificuldades porque eles não queriam de fato ouvir a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a natureza dessa multidão que ouvia Jesus. Em segundo lugar, a natureza da ovelha, da parábola contada por Jesus. É um texto muito conhecido, mas não vamos deixar que o conhecido tenha menos importância. É um texto muito conhecido justamente pela sua beleza. Qual é a natureza dessa ovelha aqui descrita pelo Senhor Jesus? O Senhor Jesus ele nos diz que esta ovelha ela se perde, ela se extravia. A ovelha, nós sabemos que é um animal que não tem entendimento no sentido de não conhecer os perigos. Naquela época havia urubus que ao perceber uma ovelha só, eles atacavam, arrancavam os olhos dessa ovelha, a ovelha ficava cega. E facilmente ela se tornava uma presa fácil, podia cair em abismos. A ovelha não tinha o entendimento de quão perigoso era tornar-se uma ovelha extraviada, uma ovelha perdida. A ovelha perdida, ela estava à mercê de animais ferozes, ela estava correndo risco de ser roubada, de ser abatida.
Enfim, eram muitos perigos que a ovelha passava e que ela não tinha consciência. E há um paralelo aqui da ovelha com a multidão. A palavra de Deus nos diz de uma forma muito clara na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: todos se extraviaram, todos se perderam. Essa é a posição da multidão, essa é a posição das pessoas. Todas se extraviaram. E como ovelhas perdidas, como ovelhas extraviadas, a multidão, ela não tem consciência de que ela está perdida. Ela se envolve em ilusões perigosas neste mundo. Ela se envolve em falsas satisfações. Ela muitas vezes vive uma vida de extrema solidão, de extrema tristeza. Pior, ela não sabe que por ela ter se afastado do seu Criador, ela está debaixo de condenação, ela está debaixo de juízo. A multidão desconhece, e isso é um grande perigo. A palavra de Deus também nos diz que essa ovelha que ilustra a multidão, ela tem um inimigo, e este inimigo está no mundo para matar, para roubar e para destruir as pessoas. É um perigo a situação espiritual da multidão, porque como ovelha, a multidão, ela não conhece o caminho de volta para Deus. Ela não tem esse entendimento, mesmo que ela queira voltar-se para o Deus Criador, ela não consegue por si mesma. Paulo escrevendo novamente Romanos, capítulo 3, verso 11, nos diz: não há quem entenda, não há quem tenha o entendimento do Criador. As pessoas, elas não sabem de onde vieram, o que elas estão fazendo aqui neste mundo e nem sabem para onde vão. É uma tragédia, uma ovelha perdida, uma multidão perdida. Diz o texto da palavra de Deus que não há quem entenda. E aí entra a figura do pastor. No terceiro ponto, nós temos a natureza desse pastor. Veja a bela história contada pelo Senhor Jesus. O pastor, perdendo uma, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. É muito linda essa figura, e há um detalhe muito interessante e cativante aqui, é que esse pastor, ele trata individualmente a ovelha. Assim é o nosso Deus. Ele nos trata individualmente. No que diz respeito à salvação, ele trata cada pessoa de forma individual. Ele é Deus e ele é capaz de interagir, ele é capaz de tratar individualmente cada um com amor ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele vai atrás daquela ovelha perdida. E como é o trabalho desse pastor? O texto nos diz que o trabalho desse pastor é um trabalho penoso. Ele deixa as ovelhas e vai para os montes em busca daquela ovelha perdida. Nós temos um testemunho, nós temos uma profecia de Isaías, capítulo 53, verso 11. Isaías nos diz ali que o trabalho do Messias é um trabalho penoso. O Senhor Jesus, ele deixou a sua glória. Ele se fez homem para buscar e salvar o perdido.
Essa é a história de amor. Ele se fez homem para buscar e salvar o perdido na cruz do Calvário. O texto continua no verso 5, nesta parábola, o pastor, ele encontra a ovelha, achando-a. É interessante perceber que é o pastor que encontra a ovelha, não é a ovelha que encontra o pastor. O pastor encontra a ovelha, isso é graça. Isso é graça de Deus, isso ilustra a graça de Deus. Não é você que encontra o Senhor, é o Senhor que encontra você. E o Senhor, diz o texto aqui, que esse pastor, ele encontra a ovelha e ele cuida dessa ovelha. O verso 5 nos diz que ele põe a ovelha sobre os ombros. Que figura linda! Que ilustra a grande compaixão, o grande amor do Senhor Jesus para conosco, pecadores que somos. Ele põe a ovelha sobre os ombros. Isso ilustra o trabalho que o Senhor Jesus faz ao nos encontrar. Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele apaga a nossa culpa, Ele tira a condenação que estava sobre nós por sermos pecadores contra um Deus santo. Ele cura, Ele restaura, o pecado nos machuca, o pecado nos fere, mas pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Esse pastor, ele nos alimenta, ele nos fortalece. Esse pastor, ele nos protege. Em João, capítulo 10, verso 28, nos diz, Jesus dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus nos limpa, nos cura, nos alimenta e nos dá segurança para toda a eternidade. Que obra tremenda que esse Supremo Pastor faz a nosso favor. Esse pastor nos fala ainda sobre a sua natureza. No verso 6 nos diz que o pastor se alegra. Este homem que encontra a ovelha aqui na história, ele reúne os amigos, reúne os vizinhos, e ele diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E nós meditamos nesse texto e percebemos a alegria que há nesse texto, a alegria relatada pelo encontro da ovelha, e eu fico pensando qual a razão de tanta alegria assim. O Supremo Pastor, ele sabe como é triste uma ovelha passar por este mundo perdida. Pior do que isso, ele sabe o que é uma pessoa não apenas perdida neste mundo, sem referência espiritual, mas uma pessoa perdida por toda a eternidade. Porque essa é a situação de uma ovelha que continua perdida, que continua sem se arrepender dos seus pecados, sem confiar em Cristo para a sua salvação. Por isso que o texto nos fala que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. Talvez você esteja pensando, como eu sei que Jesus tinha a minha vida em mente quando ele morreu na cruz do Calvário? E eu te digo, em nome de Jesus, se você, ouvindo essas palavras, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Salvador, crer que ele estava na cruz do Calvário pagando o preço do seu pecado, você entenderá que sim, que Jesus tinha você em mente quando ele deu a vida dele por você. Creia nisso. Isso nos traz grande conforto e consolo nesses dias. A palavra de Deus nos diz que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo todas as outras coisas?
Essa é a natureza do nosso pastor. E eu queria terminar com uma história, é uma história para crianças, mas é maravilhoso que algo que nós contamos para uma criança, um adulto entenderá com muita facilidade. Havia um garoto que ele trabalhava muito bem com madeira. E ele, por causa dessa facilidade, ele fez um barquinho de madeira, fez um lindo barquinho, e num dia de chuva ele saiu para brincar com o seu barquinho na enxurrada, e ele acabou perdendo o seu barquinho. O barquinho foi levado pela enxurrada. Ele ficou muito triste, e certo dia ele andando pela rua da sua cidade, ele olhou para uma vitrine e ele reconheceu que estava ali o seu barquinho sendo vendido para enfeite. Ele entrou naquela loja, dirigiu-se ao dono e disse: senhor, aquele barquinho é meu. O dono disse: não, aquele barquinho é meu, eu encontrei e agora ele está à venda, e se você quiser ele de volta, você terá que pagar por ele. Aquele garoto não disse nada, saiu, foi, engraxou vários sapatos e voltou com o dinheiro, colocou o dinheiro sobre o balcão e disse: eu vim buscar agora o meu barquinho. Aquele dono da loja lhe entregou o barquinho, aquele menino tomou o barquinho e o abraçou e disse para o barquinho: agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz, e segundo, porque eu te comprei. Essa historinha, ela ilustra a nossa história. Nós somos do Senhor 2 vezes, porque Ele nos fez e porque Ele nos comprou. Você já é uma ovelha? Você é uma ovelha que já foi encontrada pelo Senhor Jesus? Ou você ainda é uma ovelha perdida? A partir de hoje você não precisa mais ser uma ovelha perdida. E não há nada que você possa fazer para ser salvo, para ser salva. Jesus já fez tudo que você precisava para ser salvo. Você precisa se arrepender e confiar em Jesus. Crer na obra dele, na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Você já é uma ovelha arrependida do Senhor Jesus? A palavra de Deus nos diz que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você que é um crente no Senhor Jesus, você tem vivido uma vida de comunhão, uma vida de obediência ao Senhor Jesus? Você tem sido uma pessoa comprometida com a Igreja de Cristo? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa fazer de Jesus de fato aquilo que Ele é, o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Um grande abraço e Deus te abençoe, em nome de Jesus.